Eu quero reforçar algo hoje sobre aquilo que nós vamos ouvir, né, durante alguns dias aqui. E eu me inspirei dentro desse tema, íntimos do Pai. E essa palavra íntimos em inglês, ela tem ela é usada, a palavra intimate, né? E o significado disso é aquele que tem um relacionamento profundo, aquele que goza de privilégio. Eu gosto muito dessas definições, desses sinônimos, porque isso diz muito mais daquilo que nós estamos perdendo ou daquilo que nós estamos ganhando, dependendo do tipo de vida que você está levando. Tipo de vida cristã que nós levamos. Ou a gente é convidado, ou a gente é capacitado a estar na presença de Deus e agir com liberdade, porque Ele nos dá liberdade, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu confiança, Ele nos deu autorização para isso, para nós entrarmos com ousadia no Santo dos Santos e mantermos relacionamento com Ele. Ou nós vivemos a periferia de um evangelho mequetrefe, um evangelho medíocre, um evangelho como você queira chamar, mas aquele que é o certinho, mais ou menos, né? O evangelho mais ou menos, vamos dizer assim. Eu só quero alertar, e a gente sabe muito bem que o morno é algo como que para Deus, assim, é uma aversão para o gosto, o paladar do nosso Deus. Ele diz, quanto ao morno, vomitar-te-ei pela boca. Antes fora frio ou quente. Então aquela vida de morno é aquela vida daquele cristão, entre aspas, que aprendeu a buscar a Deus, os caminhos de buscar a Deus, sabe quem é o Senhor, mas que a Bíblia diz, e esse é o meu alerta, que pessoas assim, no último dia vão dizer, Senhor, Senhor. E Deus, Jesus vai dizer, por que clama Senhor? Eu nem te conheço. O que diz lá no capítulo 7, versículo 21 de Mateus 7? Podemos ler? Bem? Quantos concordam que podem ler? Diga amém. Então vamos lá. Não é na versão da linguagem, nova tradução linguagem de hoje. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, como nós cantamos aqui, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, queridos, o papo hoje é reto. Hoje não tem muita conversinha. Hoje nós vamos falar de algo que é direto, que não tem meia volta e talvez nem tantas revelações assim, mas talvez tenha iluminação, algo que vai bater no teu coração, um despertamento, e é o que eu quero, que eu desejo para todos nós, que o Senhor desperte o nosso coração, que o Senhor faça um sacudimento, né? Pega e balança, né? Assim, para a gente ficar meio assim, zonzo com aquilo que a gente está ouvindo, mas que a partir de então a gente encontre um rumo, um caminho melhor para ser seguido, daquele que talvez a gente tenha vivido até agora. E eu falei aqui, né, pastor Gideon, e enfim, é algo que ele sempre ministra, e é o tema dessa mensagem, dessa série, desse seminário, que é intimidade.
A Bíblia diz, lá em João, capítulo 1, que fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Presta atenção nessa frase. O verbo se fez carne. Deixa eu dizer para você que algumas coisas a gente precisa entender no Evangelho, que é muito mais daquilo que a gente possa pensar que é reconhecer Deus como Senhor. Muito mais do que dizer Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida. Tem algo que a gente precisa entender e fazer, definitivamente. É viver Jesus como Senhor da nossa vida. É vivenciar isso. Você quer fazer a diferença, por exemplo, na sua casa? Pare de ficar pregando a palavra. Vai lavar a louça para sua mãe que não é crente. Para de responder seu pai que ainda não é cristão. Comece a trabalhar dentro de casa, faça o seu trabalho. Obedeça e tenha respeito com as pessoas dentro de casa, com seus pais, na igreja. Ao invés de você pensar que não, a unção para pregar tal. Pega a vassoura ungida, querido, vai varrer. Você conhece a vassoura, a unção da vassoura? A vassoura pode muito em seus efeitos. Muito mais, queridos, do que isso. Que ficar aqui falando, conversinha, dizendo, a gente vê muita pessoa eloquente, muita igreja, muita gente na internet falando com as coisas tremendo, com a voz assim. Tem gente que ultrapassou o nível da revelação. Não sei nem o que vem depois da revelação. É adivinhação, talvez. E aí começa... Então é porque o Deus... Sabe que eu louvo para a vida de vocês? Eu quero declarar isso, viu, pastores? À frente da igreja. Porque eu tenho convivido com vocês e eu vejo que vocês são a mesma pessoa em cima do púlpito e dentro de casa. E é uma honra servir vocês assim, porque o que mais sonhamos é ver pessoas que vivem a mesma coisa, que estejam vivendo isso, viu, bem? Porque isso também é arriscado, né? Porque tem dois lados. Se a pessoa não vive bem dentro de casa, também aqui não vai demonstrar muita coisa. Não adianta inventar, queridos. Sabe aonde eu aprendi? Uma vez eu fui chamado por Deus para ministrar louvores. Eu não aprendi a ministrar adoração, a ministrar louvor, a receber a unção que Deus me deu da igreja, não. Eu aprendi dentro de casa. No meu quarto. Na minha intimidade com Deus. Quando em momentos da minha vida eu me jogava no chão, literalmente, o rosto no chão, clamando ao Senhor para que eu pudesse ser alguém que pudesse fazer a diferença. E hoje, por incrível que pareça, eu ouvi o Espírito Santo e isso me quebrou. Porque talvez o Espírito Santo também possa falar a você, e agora? E é agora. Sabe o que ele me disse? E eu acho que ele vai falar com você a mesma coisa. Eu tenho saudade daquele dia que você jogava o rosto no chão. Queridos, eu falei para minha esposa, eu fiquei quebrado depois que eu vi a voz do Espírito Santo falando isso. Não porque eu tenha deixado de buscar a Deus, mas às vezes o essencial, a origem, ficam lá para trás. E sabe que a nossa vida cristã, ela é uma luta para retornarmos à origem, ao ponto de partida. Engraçado, né? Você nasceu do coração de Deus e você vai voltar para Ele. E nesse caminho entre sair do coração, seu projeto do coração de Deus, e retornar para o coração do Senhor, é uma luta constante, todo dia. A gente leva
bombada na cabeça, pressão, crise, um monte de coisa. Você vai crescendo debaixo de um monte de pressão. Eu falei hoje à tarde lá. Uma vez você incomodou o diabo, Satanás, o inferno com alguma coisa, você pregou a palavra por alguém, você virou alvo do diabo para ser derrubado. Só que nós não vivemos baseado nisso. Embora você saiba disso e eu saiba disso, e os meus olhos, meu alvo é Cristo. Eu estou olhando para o Senhor. E Ele é fiel. Ele está segurando a minha mão e com Ele eu vou. Porque aonde não há caminho, o Senhor vai criar. Mesmo que aqui não tenha caminho, Ele fala, anda, e eu vou andar. Porque Ele também diz, eu sou contigo até a consumação dos séculos. Isso é viver com o Senhor. Não é só dizer Jesus é o Senhor. Às vezes a gente fala aqui, confessa, Jesus é o Senhor da minha vida. Isso como protocolo é muito legal, né? Na hora no momento da conversão, dos primeiros dias, isso é muito bonito. Mas o que vai valer, mesmo que vai valer para a nossa vida naquele dia, é quando nós chegarmos e apresentarmos diante do Senhor, não somente as obras, assim, mas aquilo que o nosso coração está cheio de amor, paixão pelo Senhor, pelas coisas que Ele fez, a sua obra, pelos bens que Ele tem feito por nós. Segura com o dedo aí essa passagem, abra lá em Romanos, me veio aqui, Romanos 8, 29, se eu não me engano. Abra aqui. Romanos 8, 29. É isso mesmo. Diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ou seja, aqueles que foram predestinados por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Lembra que eu falei aqui de capítulo de João, e o verbo se fez carne? Agora eu quero entrar nisso para dizer que o projeto de Deus para nós é o mesmo que Ele teve para com Jesus. Preste atenção nisso. A Bíblia se refere a Jesus como o verbo que se fez carne, ou seja, havia uma palavra, e a palavra se materializou em alguém. Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Há uma palavra para você. E é muito mais do que viver dizendo o que a palavra prometeu. É viver a palavra. É respirar, é encarnar o projeto, a palavra de Deus na sua vida. Esse foi o projeto de Deus para Jesus. E é esse exatamente o que está dizendo aqui Paulo para os Romanos. O que Deus tem para nós. Porque ele diz aqui, a fim de se tornarem parecidos com o meu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro dessa coisa, desse projeto, desse negócio chamado Reino de Deus. O primeiro de muitos. E você é um de muitos. Eu declaro em nome de Jesus, você é um desses muitos que tem e leva e conduz a promessa, a palavra viva em sua vida. Amém? Ele não é apenas Senhor por dizer, mas nós vivemos. Nós precisamos viver. Jesus, quando lá no julgamento, né, Ele vai olhar para nós, vai dizer, oh, vinde, amado do meu Pai, e me dê cá um abraço. Sabe esses momentos que eu falei, quando estava orando, quando a gente se joga no chão, talvez você tenha vivenciado isso um tempo na sua vida. Eu penso assim, como Deus pode desprezar uma pessoa, um coração desse? Às vezes a gente, a gente ouve assim, de pessoas que trocam um culto, um momento como esse de adoração, de louvor, de prestação, de culto a Deus, por um jogo de futebol, por
sei lá, eu não estou falando, querido, de ser ali assim, né? Você tem um momento de lazer das suas férias, que você pode tirar com a sua família, e naquele tempo você até, né, não vem aqui nas reuniões, está liberado, em nome de Jesus. Mas eu falo, eu gostava muito de futebol, minha esposa sabe disso, mas aos poucos eu tenho me desligado dessa coisa, né, do futebol. Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso. Imagina uma pessoa que é agarrada a isso, uma novela. Dia de semana, Tadel. Hoje em dia menos, mas antigamente, eu sei, um tempo atrás, né? Aqui não tem mais isso, graças a Deus, né? Mas, glória a Deus. Mas tinha gente que não vinha porque os capítulos da novela estão demais. Então ela ficava numa dúvida também. Só a dúvida já é problema. Lembra que eu falo aqui? Não basta buscar, tem que desejar. Deus precisa saber que você quer. Quer Ele. E aí, fico pensando assim, num dia desses, ou numa final de futebol. Teve uma final de Copa do Mundo que foi 7 horas da noite, no horário do culto. Acho que foi de 94, eu fui para a igreja. Ou sei lá, uma Copa dessa. E né, não tivemos ali a perspicácia de mudar horários, mas foi assim. E vamos para a reunião. Mas eu fico pensando no momento desse, para quem é fanático, por exemplo, de futebol ou de novela, que decide, por exemplo, não. É o capítulo final da novela lá, ou é o jogo final lá, da final do campeonato mundial. Não vou dizer o nome de time aqui não, mas vamos dizer que seja Flamengo, né? Flamengo e Real Madrid. Vamos supor que fosse um horário lá do culto à noite. E eu fico imaginando o coração de Deus que sabe que uma pessoa é fanática, por exemplo, por futebol. Quem sabe que eu estou falando está entendendo a dimensão disso. E decide buscar a Deus, buscar o propósito, se ajoelhar, orar a Deus ou trancar aí no seu quarto, fazer daquele tempo do Senhor. Eu estou sendo radical, mas eu só estou fazendo uma alusão para algo que provavelmente no céu Deus vai falar assim: Miguel, dá uma olhadinha aqui. Deus deve falar alguma coisa assim: ei, Miguel, vem cá, dá uma olhada. Está acontecendo alguma coisa ali, naquele coração. Eu sei que ele é apaixonado por outras coisas, mas olha, ele decidiu entregar aquela tarde para mim. Você quer ver a passagem que Jesus fala em Mateus capítulo 26. Perdão, deixa eu ver aqui. 25. Mateus 25. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 virgens ou 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar um noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram o óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Dormir. À meia-noite se ouviu esse grito: o noivo está chegando! Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram umas às outras: dê um pouquinho de óleo para nós, pois as nossas lâmpadas estão apagando.
De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar o óleo. E quando estavam fora, um noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui hoje. Sim ou não? Nos deixe entrar. Senhor, deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, eu nem sei quem são vocês. Nós já lemos sobre isso hoje, amém? E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Queridos, essa parábola tem a ver, quando fala da noiva, você sabe. Quando falamos de noiva, nós estamos falando de quem? Então nós estamos falando de crente. Estamos falando de pessoas cristãs que esperam um noivo. Não estamos falando de virgens, de pessoas que para a Bíblia significam gente que é separada, gente escolhida, gente que teve encontro com Deus. Mas a Bíblia também diz que entre 10, 5 entraram e 5 ficaram de fora gritando: Senhor, Senhor. Eram cristãs, eram evangélicas. Eu detesto essa. Não me chame, por favor, de evangélico, tá bom? Eu sou cristão, bom? Sou cristão. Evangélico nem na Bíblia tem isso aqui. Então eram pessoas que, né, no sentido figurado, que de repente se descuidaram e perderam o óleo. E o que é o óleo aqui, querido? O óleo fala sobre o quê? Sobre o Espírito Santo. Interessante, pensa comigo, que não são as obras do Espírito em si. Porque lá naquele capítulo lá que a gente leu de Mateus, no começo, nós lemos que alguns falaram assim: em teu nome fizemos, acontecemos, tal. Não está falando da obra do Espírito. Meu pai. Mas por que óleo, azeite, em algumas versões você deve ter lido? Que significa Espírito, mas não é a obra? Como é que pode andar junto essa coisa? Querido, olha comigo. Lembra da menorá? Menorá é aquele candelabro lá que foi ordenado ao povo de Israel, mas especificamente a Moisés, para que fosse colocado no santo lugar, na sala, no primeiro compartimento ali, no primeiro cômodo, para dentro da tenda, do tabernáculo. Existia um cômodo que tinha mesa com os pães, tinha um altar e tinha um candelabro com 7 pontas, né? 7 lâmpadas. E a ordem era para que os sacerdotes acendessem, mantivessem aquela chama acesa. E aquele fogo é o fogo que não se apagará, o fogo que não se apaga, que não deveria se apagar. Então eu penso que o azeite tem a ver com a pessoa do Espírito, com a intimidade, com o relacionamento com o Espírito Santo, com o azeite. O fogo são as suas obras, o efeito de você viver com o Espírito. Na verdade, o que impediu daquelas mulheres de entrarem é porque o azeite estava acabando. Talvez não tivesse nem acabado, o fogo ainda estava ali, mas se acabou o azeite, acabou o fogo.
Mais importante do que as obras é o próprio Espírito. É a pessoa do Espírito. Mais importante do que os frutos do Espírito é o próprio Espírito. É a pessoa do Espírito que você deve estar apaixonado por ela. A quem você deve buscar. Se nós miramos buscar o Espírito por causa do efeito que ele traz, você está errado, querido. Vai cair no mesmo erro de muitos líderes. Muitos líderes que não acontece aquela coisa, quando perde a essência, quando param de buscar, o fogo se apaga e aí começa a invencionice. É o que a gente vê, muita gritaria às vezes. Aí como diz Jó, só gritos vazios, Deus não ouvirá nem se atentará para ele, o Todo-Poderoso. São como Judas fala lá, que são nuvens que não carregam absolutamente nada. Então, eu penso no meu modo de ver, que esse fogo que não deve se apagar é a reprodução da vida de um cristão, da vida da igreja, da sua vida. E não se apaga, não é porque você entende que deve valorizar, deve treinar. Isso tudo é muito bom, você treinar a sua técnica de tocar, a sua unção, aquilo que Deus te deu, você aperfeiçoar. Ótimo, investe naquilo, mas investe muito mais tempo buscando a pessoa do Espírito Santo de Deus. Isso é muito tremendo, queridos. Quando essa revelação, quando isso entrou dentro de mim, uma sede, fogo que não se apaga. Você quer atrair a atenção, quer ministrar debaixo de unção, quer fazer algo que seja algo que vai tocar os corações das pessoas. Sabe qual é a alegria de um homem servo de Deus, de verdade? De um servo realmente de Deus? Não é quando ele ministra e a coisa revira, a cadeira para um lado e aquela coisa toda outra. Pelo menos, se a pessoa tem um entendimento, né, do poder do Espírito Santo, né, da ação do Espírito Santo, ela não vai se contentar, se alegrar somente nisso. Mas sabe qual é a alegria de alguém que está ministrando, de alguém que está ensinando, numa sala de estudo da palavra, ou num seminário, ou pregando para você, num grupo familiar que seja. É quando a palavra sai da boca daquela pessoa e ela encontra uma terra fértil, e aquela pessoa se quebra, ela quebranta, ela sai dali com uma fome insaciável de buscar a Deus, chorando o que seja, mas que ela saia dali disposta a transformar a vida dela e o mundo à sua volta. Isso é a coisa que mais almeja um homem, um ministro da casa de Deus. Quando eu estou com o pessoal, estou encerrando. Quando eu estou com o pessoal da música, eu sempre, que eu tenho oportunidade, eu dou uma palavra de direcionamento assim para eles, para os meninos. Porque, queridos, não é de nada, mas nós não caímos de paraquedas assim num ministério como esse. Como eu falei, eu não aprendi assim a lidar com a unção de Deus treinando no púlpito, no palco da igreja ou de qualquer lugar. Mas foi buscando de Deus dentro de casa, lendo a palavra. Tem muitos versículos memorizados que eu estou voltando, treinando a memorizar de novo. Não porque eu acho bonitinho que possa impactar o coração das pessoas, não. Mas é porque eu, no mínimo, eu quero honrar o meu Senhor com a palavra dEle. Guardar dentro do meu coração. Porque é um presente que Ele me deu. Que é um presente que Ele te deu. A palavra de Deus é um presente para você. Aonde você guarda esse presente? No mar do esquecimento? Coloca no cantinho do lado esquerdo do seu cérebro. Que você tem que procurar depois ali. Buscar onde está aquele versículo e você não sabe mais. Um versículo que fala tanto, uma passagem que fala tanto. Guarda no coração, querido. Tenha na ponta da língua. Seja fiado na palavra. Demonstra o seu interesse, demonstra que você valoriza essa palavra preciosa de Deus que Ele deu de presente para nós, que tem poder para dilacerar o inferno, para derrubar as portas do inferno. A palavra de Deus é poder.
É arma e escudo para todos que nele confiam. O nosso Deus é tremendo e Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Senhor, Senhor, que não seja só da sua boca, mas seja do seu coração. E quando eu estava ouvindo do Espírito, quantas vezes a gente canta, né? Tenho saudades de ti, Senhor. E é verdade, né? Eu já falei isso, já ouvi ministração, né? Já falo, prego ainda sobre isso, né? Sobre saudade de Deus, esse desejo. A pastora Angélica esses dias ministrou até sobre isso. Mas eu quero dizer algo para você. Nessa noite, Deus está dizendo: estou com saudade de você. Porque é uma via de mão dupla. Chegai-vos a mim, e eu chegaria a vós outros. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Quando uma pessoa tem saudade